Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida para toda a vida. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te ajuda a entender o complexo universo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre seguro para aeronaves. Os nossos convidados vão explicar quais são as coberturas obrigatórias que devem ser contratadas antes de qualquer avião sair do chão, como os casos emblemáticos de acidentes aéreos mudaram algumas regras da aviação e ainda como o viajante pode se certificar que a aeronave que ele vai embarcar está com a manutenção em dia. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, pessoal, para falar sobre esse tema com a gente, hoje temos aqui 3 convidados. Eu vou apresentá-los para vocês que estão assistindo a gente. Tenho aqui na minha frente a Sandra Assali, que é advogada e presidente da Abrapava, que é a Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos. Muito bom ter você aqui, Sandra. Como é que você vai? Obrigada inclusive principalmente pelo convite e a oportunidade. É sempre bom a gente compartilhar essas nossas experiências. E estou bem, estou bastante bem, obrigada. Muito bom. Tenho aqui também na minha frente, do outro lado, o Luiz Eduardo Moreira, ou Duda, né, Duda? Que é o CEO da Vocan Seguros, também é especialista em seguro aeronáutico. Como você tá? Tudo ótimo. Agradecer aí o convite e participação. Espero que a gente possa contribuir e debater bastante aí sobre esse tema. Legal. A gente também tem um convidado remoto, que é o John Venera, que ele é piloto. Há alguns anos já, né, ele vai contar pra gente alguns casos, né, na verdade alguns não, um caso pelo qual ele passou, vai contar a história dele. Vou cumprimentá-lo. Oi, John, tudo bem? Como é que você tá? E diretamente do Mato Grosso, né? Olá, tudo tranquilo, graças a Deus, tudo em paz. Tamo bem, então passando calor aqui no Mato Grosso. Prazer estar com vocês aí. Legal. Bom, acho que dá pra gente começar essa conversa, então, partindo da sua história, John. Vou pedir para você contar um pouquinho, resumida, o que aconteceu. E, na verdade, eu tenho até aqui, né, um trechinho, vou dar essa prévia, que você sobreviveu, né, de uma queda de avião na Serra do Mangaval, em Cáceres, a 220 quilômetros de Cuiabá. É isso mesmo, né? Conta pra gente como é que foi. Isso aí. O acidente ocorreu no dia 29 de novembro de 2018. Aí nós fomos resgatados no de 2018. 5 dias no meio do mato, com bastante fratura, né? Tive fratura nos meus 2 tornozelos, no meu fêmur quebrou em 18 partes, meu rosto, esse meu nariz foi praticamente reconstruído, né? Eu tenho uma cicatriz que eu acho que no vídeo aí não vai aparecer muito bem. Ela atravessou a testa e abriu a testa também. Enfim, bastante machucado, mas Deus teve misericórdia e a gente está aqui hoje para contar a história, né? Quantos Fomos dias que bem você atendidos, passou? diga-se de passagem. 5 dias. E você estava com quem? Tava eu e outro piloto. Como que foi? Como que era esse avião? Para onde que vocês estavam indo? Na verdade, esse avião, ele era um Cessna Skyline 182. Nós estávamos fazendo um voo para a renovação dos certificados dele. Era um voo especial, com autorização especial. Diga-se de passagem que esse voo também só é autorizado mediante a aquisição de seguro, né? É obrigatório pela ANAC. E mediante algumas revisões feitas na base, onde está o avião, enfim, tem uma série de protocolos que tem que ser seguido, né? Então, era um voo que o avião ele estava irregular, o avião, porém ele estava fazendo voo para ser regularizado, né? Ele estava navegável, enfim, e era um voo autorizado pela ANAC para regularizar esse avião. E o acidente em si não foi falha mecânica, né? Em momento algum nunca foi cogitada essa hipótese, não foi falha mecânica.
mas foi uma sucessão de erros, que hoje eu falo assim, um acidente, ele não acontece na hora, um acidente ele vem com uma sucessão de erros lá de trás, né? Na época, eu tinha pouco tempo de empresa, onde eu trabalhava. Eu não vou citar o nome aqui da empresa, não vou citar o nome de nenhum envolvido, mas já vinha uma sucessão de erros antes dessa operação, né? Que vinha pela minha falta de maturidade. Isso é algo que eu não tenho vergonha de falar, que eu acredito que a gente vai amadurecendo a cada dia, né? Questão de maturidade, questão de decisões. E durante o voo também, algumas decisões que foram tomadas ali em conjunto com outro piloto que estava a bordo, que veio acarretar no desfecho final, que foi o acidente. Na verdade, eu tive um CFIT, né? É um acidente que, por um milagre divino, o pessoal que está aí acompanhando nós da seguradora sabe que raramente vai ter um sobrevivente num acidente desse. Então, por um milagre, eu estou aqui vivo hoje para contar a história e evitar que se repita, né? Com certeza. Inclusive, eu vou aproveitar esse gancho que você me deu aqui. Vou pedir para você continuar conectado com a gente, mas vou pedir para o pessoal do estúdio colocar aqui na tela as fotos que você me enviou para a gente, né, do seu acidente. Enfim, para gente, quem está vendo a gente aqui, né, quem está ouvindo a gente no podcast, né, em alguma plataforma de áudio. Mas vou pedir para você ir lá no YouTube, que no YouTube dá para ver certinho. A gente vai colocar na tela aqui para vocês. Aqui, ó, as fotos do acidente. Esse aqui seria um motor? Motor do avião. Né? Motor. Né? Era um avião pequeno, né? Não era um avião muito grande, não. Pelo Sim, que um dá avião pra para ver, 4 né? pessoas. 4 lugares. 4 pessoas, entendi. Ficou bem danificado, né? E isso foi em 2018 que você contou, John? Só para confirmar. Positivo. E esse é você, né? Isso. O que é o acidente CFIT? Vou pedir para você traduzir um pouco pra gente. CFIT é uma colisão em rota de voo. É quando o avião não cai, a gente bateu na serra, né? Entendi. É uma colisão em rota de voo. Entendi. Bom, eu vou então agora passar a palavra para os especialistas, né? Enfim, eu queria que vocês começassem, pode até ser por você, Duda, mas fica à vontade também, Sandra, para complementar. O que existe hoje de lei, né, que exige o seguro para poder para um avião sair do chão, né? Independentemente do porte dele, isso influencia também? Vou pedir para você passar um resumo para a gente, Duda. Não, legal. Boa pergunta. Hoje, o que existe de seguro obrigatório no Brasil é um seguro que chama RETA, tá? Ele é um seguro, traduzindo isso para as pessoas que não são da aviação, similar ao DPVAT, né? Então, ele é um seguro que ele é calculado de acordo com o peso da aeronave e o número de assentos, né? Então, lá você tem os limites de indenização, tá? Para os tripulantes, para os passageiros e para qualquer dano que essa aeronave cause no solo, né? Esse limite ele é baixo, né? Hoje a gente fala em torno de R$98 mil por assento, tá? Então, depois até o John comenta aí sobre essa questão do acidente dele aí, como foi isso, se ele recebeu, mas ele é um seguro que paga médico, qualquer tratamento, né? Ou no caso da vítima fatal, ele indeniza os R$98 mil hoje para os beneficiários, né? Esse valor seria dividido entre todos os passageiros? Não, é por assento, tá. né? Hoje Entendi. esse 98 é por assento e existe um outro limite para danos que essa aeronave cause no solo, né? Perfeito. No caso do acidente do John ali, foi no meio da mata, mas existem vários outros acidentes que, né, pode cair em cima de uma casa, de algum terreno povoado, enfim. E aí você vai ter também um limite para indenizar esses outros danos aí que o acidente causar. E esse seguro, ele é ajustado, esses R$98 mil, ele aumenta ano a ano, né? Eles são reajustados, mas ainda assim é um limite muito baixo, né? Hoje, na verdade, há alguns anos, já existe algumas conversas, né, sobre o aumento desse limite, né? Como é um seguro obrigatório, então, se o limite aumentar, todo mundo vai ser obrigado a contratar um seguro com um limite maior, né? Já estamos falando alguma coisa que vai acontecer aí na ordem de R$500 mil por assento. Essa discussão já está bem avançada e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque hoje esse é o único seguro obrigatório para uma aeronave voar no Brasil, né? E quem compra é o dono da aeronave? O operador da aeronave, isso. Porque você tem a figura do dono, o
proprietário, você tem a figura do operador, tá? Podem ser as mesmas pessoas ou empresas, mas podem ser pessoas ou empresas diferentes. Hoje o operador contrata esse seguro, né? Deixando muito claro, ele não é um seguro que cobre nada da aeronave, tá? Nada. Então, comprar uma aeronave nova ou reparar essa aeronave no acidente não é um seguro reta. Ele é um seguro de responsabilidade civil. Então, tripulantes, passageiros e danos a terceiros, né? E depois eu entro até em mais detalhes, mas o acidente fatídico lá da Gol, que colidiu com Legacy em voo, né, que é algo bem difícil de acontecer, mudou, por exemplo, algumas coisas do seguro reta, né? Então, é um seguro aí muito importante, né, e que obrigatório, e aí, como o John falou, mesmo a aeronave, é comum, né, essa situação que ele comentou, da aeronave precisar fazer um voo especial, né, para regularizar provavelmente o CVA, né, devia estar com o CVA vencido, e aí Que você que é o pede… CVA? O CVA é como se fosse o certificado da aeronave, de aeronavegabilidade da aeronave. Todo ano você tem que renovar esse CVA, né? Então, a ANAC controla isso, você bota o avião numa oficina, ela faz alguns procedimentos para renovação do certificado da aeronave, né? Então, no caso ali da dele, eu imagino que ela devia estar com o CVA vencido, e aí eles pedem uma autorização especial de voo para a ANAC para conseguir regularizar, fazer esse voo específico para levar para a oficina para regularizar, né? Certo. Sandra, pode falar. Então, na verdade, é uma complementação ao que o Duda tá falando, que é essa questão dos valores. A coisa toda começou, inclusive, com essa questão da mudança de valores, foi um início da Abrapava, porque é o seguinte, tanto no caso do Fokker 100, do meu marido, como o Gol, como o próprio Gol 2006 e o TAN de 2007, o valor do seguro obrigatório era R$14 mil por assento. Como nós já tínhamos sido convidados para dar palestra nos Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, $120 mil. E na Europa, 130 mil euros. Quando nós voltamos, nós falamos assim, não, peraí, como 14 mil por uma vida? Meu marido era um executivo, 2 filhos menores, e é mais, né? Quando você recebe esse valor, no Brasil, exatamente, metade tem que ficar para as crianças até a sua maioridade. Então, a viúva começa com 7 mil, porque 7 mil tem que ficar depositado em juízo. Era tão absurdo aquilo que nós, a Abrapava, junto com as outras 2 associações da Gol e do outro TAM, entramos no Ministério Público Federal. Eu juntei tudo que eu tinha de informação, da legislação de fora e tudo mais, e nós vamos comprar essa briga. É absurdo isso. E começou realmente todo um trabalho da ANAC, junto com as companhias aéreas, que começaram a ficar desesperadas, porque a gente queria trazer ao valor real. Nós fizemos um cálculo judicial, trazia para um valor de 137 mil. As aéreas se descabelaram, porque ia passar de 14 para 137. As duras penas, em 2009, começou isso em 2007, em 2009 chegamos a 40 mil, com ajuste no IPCA. Só que a gente não desistiu da ação. E aí já foi para 40 mil, isso em 2009, que hoje dá esse valor que ele fala, de mais ou menos 98 mil. Só que a ação continuou. E agora a gente soube, inclusive lá na feira da Alabace, um dos advogados me encontrou e falou, Sandra, decisão TRF. Vai para as alturas e todo mundo vai ter que cumprir. Como as empresas aéreas, uma coisa é você falar da comercial, que você está falando, das grandes e tal. O restante, como vão se ajustar, eu não sei. Mas, gente, é muito desproporcional a um valor para uma família poder dar um start e recomeçar uma vida. Principalmente quando você perde o provedor, como no meu caso. Nós ficamos de 80 viúvas. Isso que eu vou pedir para você contextualizar um pouco. Então, vamos voltar um pouquinho e vou usar, né, esse gancho, 2 ganchos que você me deu, na verdade. Né? Um que você comentou do seu marido, né? Isso. E o outro que você comentou da aviação comercial. Isso. Que acredito que o seu caso tenha sido
um pouco diferente do Foi. caso do John, né? E aí eu vou pedir para você contar um pouco pra gente como é que foi o caso, né, que envolveu o seu marido e que foi, imagino, onde você entrou, passou a acompanhar mais de perto esse tipo de tema, né? Conta pra gente, assim, de forma breve. Então, o meu marido era um dos passageiros do Fokker 100, do TAM 402, que caiu aqui, próximo do aeroporto de Congonhas, 24 segundos após a decolagem. Isso foi que ano mesmo? 31 de outubro de 1996. Então, o acidente aconteceu, foi uma coisa terrível, né? No meio de um bairro. Quer dizer, foi um acidente de uma proporção. Foram 99 vítimas fatais, quer dizer, 96 a bordo e 3 em solo. E foi um acidente que realmente criou uma proporção absurda. Primeiro, pela empresa que era, né? E segundo, que dentro de uma rua residencial, quer dizer, até as pessoas falam, ainda, pelo que foi a proporção da coisa, só 3 em solo, até que, né? Poderia ter sido muito mais, Muito mais. Mas você teve, quer dizer, pelo menos em solo, somente 3 vítimas fatais. Agora, o que aconteceu? Naquela época, você não tinha nenhuma referência de orientação para familiar de vítima. O Brasil não tinha nenhuma referência. Então, e aquele voo era um voo de negócios. Era uma quinta-feira de manhã, Rio de Janeiro, ponte aérea. Meu marido era médico cardiologista de uma multinacional alemã e foi para dar uma aula num congresso de cardiologia. Era um dia de trabalho. Eu deixei ele lá, ele foi e ia voltar no mesmo dia. Quer dizer, era um dia de trabalho. Sim. Mas a proporção que a coisa tomou, e quando a gente passou a conhecer as famílias, nós notamos que nós ficamos em 80 viúvas. Porque eram homens a trabalho. Então, 80 viúvas, eles tinham uma idade entre 20 e 45 anos, muito jovens. Aquele monte de criança, né? Ficaram mais de 100 órfãos, menores. Então, quando a gente se viu sem nenhuma orientação, por onde a gente começa, onde eu me informo, o que eu tenho que fazer? Você já era advogada? Eu já era, mas aí era a mãe, né? Era a viúva e a mãe, né? E aí comecei a conhecer as demais famílias e todos estavam tendo as mesmas dificuldades. Aí nós entendemos que nós tínhamos que fundar uma associação. Só que como o Brasil não tinha nenhuma referência, a gente entendeu fundar uma brasileira para trabalhar na aviação de um modo geral, não só naquele acidente, né? E hoje, 26 anos depois, mais de 200 acidentes já. Eu vou até pegar esse seu gancho também, Sandra, para a gente continuar a conversa. Vou pedir para colocarem aqui na nossa tela. A gente tem um gráfico com um panorama dos acidentes, né, aéreos nos últimos 10 anos. Não chegamos tão longe quanto os dados que a Sandra traz aqui para a gente, mas já dá para ter uma ideia, né? Aqui está dividido entre acidentes fatais e fatalidades. Uhum. Realmente é uma quantidade considerável, né? De acidentes. Você tem a média hoje é um acidente aéreo a cada 2 dias. Se você pega essas continhas desses anos, pode somar, da metade do ano, você tem a metade de um ano, quer dizer, é 1 a cada 2 dias. E eu complementando ao que o John falou, da questão de que o acidente vai trazendo questões, eu ouvi no CENIPA isso e me marcou demais, eu uso muito essa... Primeiro… O que é o CENIPA? O CENIPA é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ele é o único órgão oficial de investigação de acidente aéreo na circunstância que for. Comercial, executiva, agrícola. E o CENIPA traz 2 que marcou demais e fica. Se você acha caro investir em segurança, experimenta um acidente aéreo. Tá? E o segundo, acidente aéreo é gestado. Ele vai trazendo uma série de questões que culminam num acidente, que é muito do que o John falou, né? Seja por questão operacional, seja por questão organizacional da empresa, tá? Então, ele vai trazendo vícios, pressão de proprietário, quero ir, você está sabendo que está recomendado para não ir, por questões meteorológicas. Não, mas eu tenho que chegar e o piloto às vezes se sente pressionado porque ele tem conta para pagar e o mercado está aí cheio de profissional qualificado que ele sabe que se ele disser não, amanhã tem outro no lugar dele. Então, o Brasil, esse índice é muito resumo disso tudo que eu estou te falando, entendeu? Entendi. Infelizmente. E a gente acode famílias, viu?
Muita família. Em famílias eu não tenho ideia. Eu sei que eu já falei, uns 2 anos atrás eu parei de contar uns 200 acidentes, mas em número de famílias, porque um acidente tem 10, o da TAM 200. Se eu vou em número de famílias, eu não tenho ideia da quantidade de famílias que a gente já prestou assistência. Mas é um número ainda muito triste. É muito triste. O Brasil é muito grande. Você não tem como ainda ter uma perna para poder fiscalizar tudo isso, seria a ANAC, tá? Ela dá umas incertas, mas para o tamanho do Brasil, precisaria muito mais. E você tem vidas aí que não tem preço, né? Quer dizer, isso não é uma coisa fácil, você não negocia simplesmente, né? Vida é uma coisa muito complicada. E acho que esse gráfico que a Sandra falou aí de um acidente a cada 2 dias, é isso mesmo, porque às vezes a mídia só noticia o grande acidente, né, com vítimas fatais, mas a gente que vive aí a aviação é o tempo todo, assim, infelizmente é o tempo todo, ter alguns incidentes que nem são noticiados, né, muitos deles também sem vítimas fatais, graças a Deus acontece também, né. Como o caso do John, como né? o John, que Como o tá caso aí, do graças John, a né, Deus. que tá aí para contar pra gente. Mas assim, também deixando claro, hoje a aviação é muito segura, né? A gente não pode Com certeza. deixar de falar isso, né? Eu brinco muito quando alguém vem falar, nossa, mas acontece, tá caindo muito avião, tá? Eu abro o gráfico do Fly Radar, né? Eu mostro pro cara, olha só, isso aqui é a quantidade de voos que tá acontecendo no mundo nesse minuto real time. Você tá entendendo que proporcionalmente o número de acidentes que acontece é mínimo, perto da quantidade de voos aí que a gente tem o tempo todo acontecendo? É verdade. Assim, é muito mais seguro que você viajar de carro, enfim. Mas tem que tomar esses cuidados. É que geralmente acidente aéreo é sempre muito impactante. Mesmo que seja com menos, ele é traumático da forma que ele acontece, né? Então ele marca muito, né? Lógico que você tem as personalidades, né? Que nem a gente trabalhou. Chapecoense, Eduardo Campos, Marília Mendonça. A gente trabalhou com todo esse pessoal. Mas eu falo, puxa vida, aquela mãe que perdeu um piloto, que estava no interior de Manaus, lá fazendo um serviço, ela também quer entender, ela quer saber, porque ela perdeu um filho, né? Mas esses, às vezes, a mídia ou a própria. Nem eu fico sabendo, porque a gente hoje já trabalha com uma série de informações, sempre chega para nós tudo o que está acontecendo. Então eu consigo saber. Quando essa mãe liga, eu já estou sabendo que acidente é esse e tudo mais. Mas a mídia. Só que são vidas, né? Então, indiscutivelmente, ninguém discute a segurança da aviação, com certeza. Mas a gente pode melhorar infinitamente. Esse é até um ponto que eu quero aproveitar, Sandra, que você trouxe aqui pra gente, para perguntar para você, Duda, mas, Sandra, como você também está no dia a dia, também fica à vontade para complementar, para acrescentar o que vocês acharem que faz sentido. Como que o seguro pode ajudar a melhorar essa segurança? Eu falei do seguro obrigatório, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem, da aeronave em si, mais 2 seguros passíveis de contratação que não são obrigatórios, né? O seguro casco, que é o seguro da própria aeronave, onde o proprietário, né, o operador, ele vai contratar para proteger o patrimônio dele, a aeronave, custos de remoção, né, da aeronave, que é de responsabilidade do operador. Você diz quando cai? Quando Por exemplo, cai, aquela que o você João ter que mostrou remover, ali na porque senão foto. você pode tomar uma multa ambiental de ter deixado o avião no meio do mato, né? Então esse é o seguro casco da aeronave, né? E aí você tem o que a gente chama de seguro LUC, tá? Que é limite único combinado. Eu falo para os meus clientes, esse é o seguro mais importante que existe, né? Por quê? Ele é um seguro que ele funciona em excesso à apólice do RETA, obrigatório. Então, ele é um seguro cópia do RETA, só que você contrata o limite que você quiser, né? Óbvio, você vai pagar por isso, mas você contrata o limite que você quiser. Então, eu tenho cliente meu que tem, por exemplo, de jato executivo, 500 milhões de dólares para a cobertura de responsabilidade civil. Lógico, jatos de grande porte que voam aí intercontinental, né? Mas vai de R$1 milhão a 500 milhões de dólares a possibilidade de contratação desse seguro LUC, né? Então, quando um cliente fala para mim, mas o seguro tá caro, eu falo, olha, o casco, você sabe se o avião vale R$1 milhão, 2, 5 de dólar, você sabe se cair, quanto você vai perder. A responsabilidade civil, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe onde seu avião vai cair, onde que ele vai bater, né? Se ele vai bater com outro avião, quem vai estar dentro desse avião, se ele vai cair na casa de uma família simples ou de um alto executivo.
Então, assim… E aqui teve vários exemplos, Exato. né? Que a Vários Sandra trouxe, exemplos. que o John E é trouxe. muito… Você não consegue… É imprevisível, né? Então, o nosso papel aí como corretor é desenvolver, explicar esse risco para o cliente. Já teve vezes que eu ouvi assim, mas se o meu avião cair, eu vou morrer mesmo, então eu não vou pagar essa conta. Errado, porque a empresa dele, que é a operadora, ou a família dele, né, que vai, vamos dizer, sobrar aqui, vai ser responsável por tocar esse processo e continuar essas indenizações, né? Então, você ter um seguro bem desenhado e que consiga cobrir todos os danos aí possíveis num eventual acidente aéreo é fundamental, né? E aí o Look, a gente muito parametriza ele, sim, pelo porte da aeronave, né? Então, quanto maior a aeronave, a gente vai indicando ao cliente e aumentando o limite dessa cobertura, né? E eu gosto sempre de deixar claro também, é muito importante esse seguro, além de tudo, né? Ele te dá a opção, como proprietário ou operador da aeronave, de você utilizar o advogado da seguradora, né, que é um especialista, né, nesse assunto de responsabilidade civil. Tem alguns escritórios aí, parceiros das seguradoras que trabalham com isso, né, sem custo, já dentro desse pacote do seguro, que vai auxiliar em todo esse processo, né? Deixando também muito claro, não quer dizer que você, contratando 500 milhões de dólares, né, a seguradora vai chegar, toma aqui 500 milhões de dólares, divide aí para quem… Não funciona assim. Como todo seguro de responsabilidade civil, ele é transitado e julgado, né, ou mediante acordo. E aí a gente entra aqui, com certeza a Sandra conhece melhor e mais do que eu aí sobre esse assunto, naquela velha história de quanto vale a vida, né? Quanto Porque vale a vida. começa a discutir essas questões. Mas tinha filho, não tinha? Qual era o Isso. salário dele? Isso. Quantos anos tinha essa pessoa que faleceu, né? Então, para chegar num número onde a seguradora fala, nossa proposta de indenização é tanto, e aí pode-se fazer um acordo ou não. A família pode não aceitar e querer, né, entrar na justiça de fato, né? Eu queria aproveitar que o John voltou aqui na tela para a gente para perguntar um pouco justamente dessa questão de como que é a reação das famílias, né? Como que as famílias podem ter algum tipo de suporte. Porque, John, você contou para a gente por alguns dias, né? Depois que houve essa queda até ser encontrado, né? O que aconteceu, assim, com a sua família, né? Com amigos, enfim, com as pessoas próximas a você durante esse meio tempo, né? Que não sabiam onde você estava, como você estava. E também queria que você me contasse um pouco, né, o que elas falaram para você sobre isso. E depois, quando você foi resgatado, como é que foi esse processo? Se você teve o acesso ao seguro ou não, enfim, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse ponto. Certo. Então, 5 dias no meio da selva aqui no Mato Grosso, em cima de uma serra, sem acesso, né? Uma época muito chuvosa. Então, teve aquela tensão. Para muitos, a gente estava morto, né? Para uma boa parte de amigos meus próximos, familiares, falavam, nós realmente não tínhamos esperança de que fosse encontrado vivo. Para minha esposa, que me conhecia muito bem, me conhece muito bem até hoje, o jeito que eu vou, como eu trabalho, ela tinha certeza que eu estava vivo. O tempo inteiro, inclusive as pessoas que estavam em volta dela, admiravam a maneira com que ela lidava com a situação. Ela falava, não, ele pode estar quebrado, mas que ele está vivo, ele está vivo. Então, enfim, a minha esposa foi o conforto da família, né? Enfim, após esses 5 dias, a Força Aérea que fez o nosso resgate, o Esquadrão Pelicano de Campo Grande, que hoje faz parte da minha família, e foi feito o resgate e, enfim, dali para frente começou a questão de tratamento médico, né? A recuperação. Foi um período aí entre entrada no hospital e saída em torno de 30 dias. E uma recuperação total aí em torno de 8 meses. Com 8 meses já estava renovando meu CMA e voltando a voar. Então foi algo assim que para mim e para os médicos à minha volta foi uma recuperação assim extraordinária. Para quem teve o tanto de fraturas que eu tive, com 8 meses está trabalhando já novamente. Diga-se de passagem que a minha recuperação pré-meditada era de 1 ano a 1 ano e meio fazendo fisioterapia para voltar a andar ao normal. Sendo que com 8 meses eu já estava pronto para trabalhar. Então, em relação a seguro,
fui bem atendido, diga-se de passagem, que em questão de não deu, salvo eu, 90 dias, a seguradora entrou em contato comigo, eu recebi o Reta, né? Que nem o Dudu já estava falando aí. Na época, o valor era um pouco mais baixo, né? Era na casa de 70 mil reais. Devia ser. Porém, vai para ajustar. isso. Porém, para aquele momento, para aquela situação, me ajudou muito. Eu sempre falo assim, até algo que mudou agora recentemente no Reta, até ia tirar essa dúvida aí com o Eduardo aí, é a questão por exemplo, o Reta, na minha época, ele era para danos pessoais. Então, eu fui lá e recebi os 70 mil reais, que me ajudou a pagar remédios, fisioterapia, algumas contas que eu tinha, porque nesse meio período você fica desempregado, né? Então, eu acabei ficando desempregado nessa sequência de acidente. E aí, o que aconteceu? Esse valor ele supriu as minhas necessidades, embora não a totalidade, mas ajudou muito, né? Enfim, hoje o Reta mudou um pouquinho. Eu já dei uma analisada nas apólices e tive algumas experiências recentes aqui, até com alguns colegas. Eles pagam mediante a apresentação de notas fiscais, ou de tratamento, ou de danos, enfim. Só que lembrando que o dano nem sempre é o tratamento, nem sempre é aquele momento, né? Às vezes o dano ele está referindo-se que o cara fica desempregado naquele período, o cara às vezes ele toma uma invertida, que eu falo da própria aviação, que derruba muitas das vezes a carreira do piloto. Então o seguro acaba meio que há tempos atrás ajudava o piloto a se manter por um período e recuperar, voltar ao mercado de trabalho, né? Hoje já não. Se o cara ele caiu, teve um prejuízo financeiro ali naquele momento, mas esse prejuízo não for comprovado mediante notas fiscais, ele acaba ficando desamparado. Eu não sei se continua dessa maneira ainda, mas eu tenho alguns relatos recentes, próximos amigos aqui, que é mais ou menos assim que está funcionando hoje, né? A questão do Reta. Vou pedir para os especialistas explicarem pra gente, então. Funciona assim, mas assim, eu já tenho visto e não sei se é o mesmo advogado que a gente conversou na Labas, mas assim, também já está começando a ter uma questão de danos morais aí que vai entrar dentro dessa questão do Reta e começar a mudar um pouco isso. De fato, hoje o procedimento de regulação do sinistro funciona como o John mencionou, né? A gente, como corretor, a gente tenta resolver isso o mais rápido possível, porque a gente sabe que é o momento que a família está precisando. No caso do piloto, né, ou os passageiros estarem ainda vivos, sob tratamento, é muito importante qualquer ajuda financeira que venha, né? No caso do óbito, nem se fala, né? Então, o óbito, ele até, eu diria que mais rápido, porque não tem conversa, né? Teve o óbito, junta documento e paga. Não tem discussão, não tem nada, né? Quando a gente está numa situação onde não tem óbito, né? Algum tipo de invalidez, enfim, aí você tem que juntar tratamento, remédio, médico, consulta, exame, todas essas notas, né? Os gastos todos com essas situações para fazer a indenização. Então, você tem que esperar, vamos dizer, acabar um pouco todo esse procedimento para você fazer as indenizações, né? Mas sim, hoje o Reta ele não é para suprir algum lucro cessante aí que o piloto tem, ou o passageiro, né? E sim para indenizar essas questões médicas, tratamentos. Sandra, eu sei que você quer falar, mas eu vou fazer uma pergunta antes, que é justamente eu queria entender qual que é o suporte nesse caso, né? Que pode ser dado, enfim, o que você tem visto também em casos como o do John, né? Que ficou esse tempo ali parado em algum tratamento. Qual que é o direito, né, da pessoa, do consumidor ou do piloto, enfim, nesse caso? Então, o Brasil hoje tem uma referência muito clara, como o próprio Duda estava comentando, da questão da indenização. O Brasil tem hoje as referências que são a idade da vítima, tá? O seu cargo, né, salário, a perspectiva. Por exemplo, no meu caso, o meu marido era um gerente médico da área de ele poderia chegar a diretor. Então se ele chegasse a diretor, qual era o salário? Né? Ele ia trabalhar até que… Ele estava com 45, ele ia trabalhar até os 75, porque é considerado 70. Então eles fazem toda uma projeção para chegar e te colocar essa proposta de indenização. Isso no caso de óbito, né? De óbito.
De qualquer forma, por exemplo, vou sempre usando casos da nossa experiência. Se você tem uma situação em que a família, e isso também vai muito de como a empresa recebe isso para concordar. Hoje em dia, hoje em dia não, já há muitos anos, inclusive desde a época, você pode usar o recurso da tutela antecipada. Que a tutela antecipada é uma viúva chega e fala assim, olha, eu tenho um bebê e eu tenho um filhinho de 3 anos, ele era o único provedor, então eu tenho… Aí o que o juiz faz? Quais as suas despesas fixas? A escolinha, o supermercado, o convênio médico, o que é fixo? Esse juiz pode chegar e falar assim, então vai ficar estipulado que a empresa mensalmente te ajude com esse valor. Por quê? Porque você pode ter um ajuste, principalmente em casos onde a pessoa sobreviveu, mas ela não pode mais trabalhar. É como o John, né? Que ficou ali fazendo tratamento, não podia… Você tem uma indenização, né? A negociar. Então, o que acontece? Inclusive o próprio RETA. Sim. O RETA, ele é descontado no final. Você recebe uma indenização, mas ele foi um adiantamento, digamos assim. E ele é descontado nesses casos exatos de perda de vida ou situações de que não vai mais trabalhar, ficou incapacitado. Agora, você tem empresa que diz não. Isso vai muito da empresa. Fala, empresa, não vou descontar o ele ou a RETA. operadora do A avião, gente já viu empresa que falou assim, não… Isso vai da empresa. Às vezes ela fica mais sensibilizada e a gente já teve casos de ela dizer, não vou descontar o RETA, né? Agora, o valor do RETA, quando você perguntou o que a gente pode fazer para evitar e tudo, esse é o que a gente fala. Infelizmente, o bolso, onde afeta, se o valor agora do RETA for para um valor, tá? Um pouco mais… O que o proprietário da aeronave vai falar? Opa, se isso aqui cair, peraí. Ele faz a continha, ele diz, não. Vamos cuidar, vamos… Se o piloto chegar e falar, olha, a meteorologia está dizendo, não é para ir. Ele vai dizer, bom, peraí, deixa eu fazer essa conta. Ele vai, bom, então não vamos. Porque Deus me livre de falar isso, mas eu cansei de ouvir pessoas falarem, fica barato cair. Porque o RETA era barato demais. Hoje… Né? Pegando o gancho do que a Sandra está falando, e até para todo mundo entender, né? Quando a gente fala de linha aérea, é muito comum, diria que 100% das linhas aéreas tem o seguro casco e o seguro look. Né? Linha aérea é aquela que sai do aeroporto. Linha aérea, porque ele é uma comercial, complementação. Né? Todas elas aí que operam no mundo inteiro, tá? Então elas têm o casco e o look. Então, num acidente aéreo, eu diria que na maioria dos casos, a gente tem o exemplo da Chapecoense aí, que depois a gente pode entrar nesse assunto, mas é um outro assunto, né? Na maioria dos casos, as linhas aéreas, elas têm o limite para pagar uma indenização, né? Quando a gente fala da aviação executiva, nem todo mundo contrata. E, por incrível que pareça, o cara tem um avião, mas ele acha o seguro caro, e nem todo mundo contrata o casco e o look. Então, ele só tem o RETA, né? Então, quando tem um acidente, fica muito pouco. Né, esse valor do RETA, 90 e poucos, 8 mil reais, não dá para nada, né? Para você restabelecer uma família, uma vida, enfim. Então, esse é o problema. Então, são 2 cenários. No da linha aérea, vai ter as indenizações, né? De valores maiores, lógico. Isso leva alguns anos aí de discussão, né? Mas, na maioria dos casos, tem. Na aviação executiva, nem todo mundo contrata o casco e o look, né? Que seria esse excesso ao RETA aí para dar um pouco mais de… né, ressarcimento aí E é uma coisa interessante, porque o custo de um avião desse, né, o que ele custa, e no entanto ele economiza num look. Quer dizer, tem umas coisas… Só para dar um exemplo. Que ele custaria, já que a gente entrou nesse… Hoje um RETA de um avião de 400 é R$1.000, R$1.200 ano. Por entendeu? Ano, é muito barato. Sai mais né? que o IPVA de um carro Muito popular, né? barato. É muito baixo. Então, assim, vai subindo de acordo com o número de assentos, né? Um avião de 15 lugares aí executivo, que já é um jato de maior porte, R$3.500, R$4.000 por ano. Então, é muito barato, né? E, importante dizer, o seguro Look, perto do que ele oferece, também é barato, né? Você pega aí limite de $5 milhões, vai custar 3 mil e poucos dólares ano, entendeu? Se você aumentar esse limite de 5 para 10, não dobra o valor, vai para 5 mil e pouco. É um seguro não proporcional, né? São faixas, né? Você chega nos Estados Unidos,
é difícil você ver um avião que não tem um seguro de responsabilidade civil bem feito. Por quê? Porque lá tudo que acontece tem responsabilidade civil, o cara sabe que ele vai perder. Aqui no Brasil, não. E vamos combinar uma fiscalização, né? E eu não sei se vocês sabem, mas eu recebi essa informação de uma grande seguradora. Ela falou, Sandro, o Brasil é o 5º país no mundo em valores indenizatórios. Quer dizer, não é pouco, né? Tudo vai de como a coisa é levada. Agora, estou falando aqui de casos de vítima fatal, né? De pessoas. Agora, quando ele fala de um avião executivo, e o padrão da vida dessas pessoas lá dentro? Com 98 mil, você está levando num avião executivo diretores, CEOs, não sei o quê. Cai um avião desse com essas pessoas, o que são os 98? Né? Quer dizer, É o caso também dos artistas, por exemplo, vou trazer um caso mais recente da Marília Mendonça, que ele seria No caso dela, era um táxi aéreo, né? O avião não era dela, ela contratou o táxi aéreo. Esse cliente não era meu, mas o que eu ouvi aí no mercado, o limite dele de responsabilidade civil era baixo, tá? Enfim, e muitas vezes você pode quebrar a empresa, porque uma você Marília tem que Mendonça, indenizar né? Com certeza. pensa, né, na expectativa de vida, de dinheiro que ela ia arrecadar ainda. Então é um negócio complicado, né? Entendi. Então, em compensação do Eduardo Campos, nunca resolveu. Porque o avião era emprestado, e aí, quando o acidente aconteceu, foram saber que ele tinha sido vendido. A pessoa que comprou não tinha atualizado a apólice. É um caso de 14 anos que não tem solução. Inclusive, a gente entrevistou aqui, alguns episódios atrás, a moradora de um dos Eu apartamentos. conheço todos eles. Que caiu, né, conheço. o avião. Eu fui várias vezes para lá. É um caso… É impressionante você imaginar um presidenciável com sua equipe numa aeronave que ninguém se preocupou em buscar. Toda vez eu falo, antes de embarcar, busque. Tem na ANAC, no site da ANAC, você tem um link que chama RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro. Tá logo na primeira página. Você põe lá e coloca o prefixo da aeronave sem o hífen. Põe corrido o prefixo. PYJKL. Vem a vida daquela aeronave ali. Se está com a manutenção em dia, não embarque. Qualquer coisinha vencida lá, você vai levar 1 minuto, porque o prefixo você só consegue ver a hora que você já está no aeroporto. Ele não vem no bilhete, nada. Então, você chega no aeroporto, tá lá, chegou o teu avião. Eu vou contar rapidamente o que aconteceu comigo. Teve um acidente em Manaus, com 19 vítimas fatais, as famílias me chamaram, eu embarquei e fui. Eu tinha que ir para Coari. Eu desci em Manaus, já tinham reservado para mim um táxi aéreo. Eu chego e vou para o lugar do táxi aéreo. Assim que eu entrei na empresa, eu falei, você me empresta seu computador? Aí ele falou assim, o dono da empresa. Eu falei assim, por quê? Eu falei, não, eu queria fazer uma consulta na ANAC. Aí ele ficou sem jeito, falou, tá, pode usar. Aí eu falei, qual avião… Tinha uns táxis aéreos parados ali. Eu falei, qual que nós vamos usar? Ele falou, é aquele. Eu olhei o prefixo, fui lá e joguei. Manutenção vencida. Eu virei o computador para ele e falei, você acha que eu vou embarcar? Não, pelo amor de Deus, que não sei o quê. Tarará. Aí ele falou, mas eu fiz. Eu falei, você vai falar que fez? Cadê o comprovante, pera um pouquinho. Ele abriu as gavetas, pegou os formulários da ANAC e me mostrou. Falou, tá aqui, ó. Eu falei, eu embarco. Não estava atualizado no site, mas ele me mostrou. É um grande defeito isso. Acontece muito. E aí ele falou, ele me mostrou. Eu falei, agora embarque. Eu falei assim, obrigada, mas eu sempre faço isso. Não, a senhora tá certa, tal. Eu sempre falo, gente. Se ele não tivesse me mostrado, eu não ia embarcar. E ainda ia denunciar ele, porque você pode denunciar, né? Na ANAC você pode mandar uma observação que aconteceu com você e tal, e eles vão atrás. Mas você vê… Por qual canal que você pode denunciar? A própria ANAC tem. Ela tem o link de denúncias. Você Então, pode ser anônima, você dando as características, eles vão atrás. É muito, muito importante e é um negócio que funciona muito, né? Funciona. Tem muitas informações ali. E é isso aí que a gente estava falando, no jargão da aviação aí, existe o que a gente chama de TACA, que é o táxi aéreo clandestino. Né? Hoje, uma pessoa que tem uma aeronave, ela não pode fretar a sua aeronave para alguma outra pessoa, né? É proibido. Você só pode fretar uma aeronave de um táxi aéreo, né? Então, quando esse operador privado, que a gente chama, freta a aeronave para ganhar um dinheiro e ajudar a pagar nos custos, né? Obviamente, para o cara que está contratando, é muito mais barato você pagar os custos de uma aeronave privada do que de um táxi aéreo que tem
diretor, manutenção, treinamento, vários outros custos, né? Então aí é o TACA, que a gente fala que é o táxi aéreo clandestino. Entendi. Só aproveitando o gancho da Sandra, que ela, há uns minutos atrás, falou que alguns operadores falam que sai barato um avião cair. E essa é uma triste realidade do Brasil. Realmente, a gente colocando em consideração os números de acidentes, os tipos de operações que a gente tem no Brasil, realmente, em algumas situações, sai barato, né? Então, algo relacionado ao seguro, que eu acredito que o seguro está ali para conter algo que já aconteceu, né? Não prevê, o seguro não prevê um acidente. Em relação a isso, eu acho que o Brasil está muito defasado na questão de ensino aeronáutico. Eu fui instrutor de voo, e diga-se de passagem que eu fui instrutor de voo depois que eu já voava na executiva, já trabalhava e eu fui dar instrução. E eu encontrei assim um grande defeito no nicho da instituição educacional na aviação, que é a questão de padronização. A gente vem numa padronização muito arcaica em relação ao avião. Você aprende a voar, tirar e colocar o avião do chão e fazer um planejamento de voo, digamos assim, simplório, né? Sendo que a partir do momento que você está ali com as suas 200 horas de voo e com a carteira na mão, para a ANAC, você já é um comandante, você já é um cara pronto para voar. Mas, na prática, isso não é realidade. Muitos pilotos despreparados, mesmo com 200 horas de voo. É um assunto que eu vou acabar sendo criticado, mas tem que ser falado, né? Não é só questão do avião ter seguro. O comandante, o piloto italiano, ele tem que estar preparado. Mas a base de ensino que a ANAC hoje prevê no Brasil é uma base de ensino muito fraca, né? Então, é algo que depois de 5 anos, 6 anos voando, eu comecei a identificar isso, alguns erros que eu cometi lá atrás, como comandante, como algumas decisões que a gente vai tomando, e a longo prazo você vai afinando isso, você vai aprendendo com os erros. Porém, tem muitos que não têm a chance de aprender com os erros, outros já são vítimas fatais de alguns acidentes, entendeu? Então, eu acredito que, além do seguro, aproveitaria esse gancho de dizer que o ensino precisa no Brasil, e mudar os padrões de ensino, né? Não, acho que é isso mesmo. Hoje, o RETA, por exemplo, ele não avalia, não importa, né, quem está no comando da aeronave, né? Você só com prefixo e assentos você resolve. Mas quando você vai falar do seguro casco, sim. Aí a seguradora, igual um seguro de carro, ela analisa o perfil do comandante e do copiloto quando tem, né? E hoje a gente está num momento bem de debate isso com todos os pilotos aí do Brasil, né? Insatisfeitos com essa questão do seguro, porque as seguradoras cada vez mais estão exigindo uma experiência de voo muito alta, né? Eu entendo o lado da seguradora, em partes, eu acho sim que tem alguns absurdos que poderiam ser melhorados, né? Atrelar um pouco mais a aviação, o entendimento da aviação. E eu entendo o lado dos tripulantes também, porque as seguradoras hoje, às vezes, exigem coisas que não existe piloto no Brasil com essas experiências, né? Mas acho que falta ali uma adequação dos dois lados para facilitar os dois lados e a gente fomentar a aviação, que eu acho que é o objetivo de todo mundo. Então, um ponto que a gente precisa falar aqui também, eu queria entender de vocês se isso trouxe alguma mudança também para o mercado, até acho que um pouco em linha com isso que você está falando, né, de todo mundo adequar ao seu lado. Mas a Sandra trouxe o caso dela, né, que foi algo que realmente mudou muitos parâmetros do mercado, né. Mas eu queria falar também da questão da Chapecoense, né, que você citou um pouco antes da nossa conversa. Isso mudou alguma forma algo também no mercado? Trouxe algum tipo de mudança, como o caso da Sandra, ou Mas não? a Chapecoense ainda não tem solução também, eu vou né? falar do ponto de vista do seguro, tá? Foi um dos casos que eu mais vi essa questão em termos de discussão do seguro, né? Por quê? O que aconteceu ali na parte de seguro? Na renovação da apólice, eles abaixaram muito o limite de responsabilidade civil, né? E para pagar menos, tá? Então, se não me falha a memória, eles estavam com 25 milhões de dólares de responsabilidade civil contratado, que para uma linha aérea é muito pouco, tá? É muito pouco, né? Eles tinham, se eu não me engano, 300 e reduziram para 25. Exatamente. E isso às vésperas, praticamente. Iam levar, acho que mais de 70 pessoas, né? Morreram 71. 70, E aí, foi, vamos dizer, eu vi até as famílias, pessoas aí, foram inclusive ao corretor, né, fazer reclamação na sede, é uma corretora multinacional, uma das maiores do mundo, que é envolvida, né, não só a seguradora, mas todo mundo foi em cima da corretora e em cima
da seguradora, né? Porque eles falam que, e sim, acho que o corretor ele tem a responsabilidade, mas eu, como corretor, também achei um pouco injusto culpar só o corretor, porque o meu papel é consultivo. Eu posso falar, olha, você pode contratar isso, tá errado, contrata, mas quem toma a decisão é o cliente final, né? Então, o cliente final vai escolher 25, 30, 100, quanto ele quiser, né? Então, esse foi um caso que eu vi protestos na sede lá em Londres, das seguradoras, Isso. da corretora, né? Sobre esse ponto de vista do seguro. Teve até a CPI aqui no Senado. Teve, né? Exatamente. E aí, entrando um pouco mais a fundo, né? Dizem que a causa desse acidente foi pane seca, né? Falta de gasolina. E pane seca é uma exclusão do seguro. É exclusão. Né? Então… Tem muitas Tem, pontas ali, né, Sim, envolvidas. sim. Então, isso não mudou, por exemplo, hoje a conscientização das pessoas em relação a esse tipo de situação, por exemplo, de ver que, olha, não dá para você contratar um valor muito abaixo porque pode te prejudicar, né? Não dá. O John falou da questão do plano de voo, né? As pessoas têm conscientizado de alguma forma esses pontos ou, infelizmente, ainda não? Só assim para te dizer, todo acidente ensina. Ele ensina em alguma coisa, mudam regras, tá? Então, eu já presenciei várias situações, porque aí eu passo a acompanhar não só a investigação, como desfecho, porque eu fico com a família, né? Não só da aviação comercial, como a aviação… E eu vou percebendo que, em função de determinado acidente e nas características de como ele aconteceu, vai trazendo mudanças, né? Lógico que é como ele falou, existe um proprietário daquela aeronave e ele também tem que estar consciente disso. Ele tem 5 aeronaves, uma foi acidentada, ele tem lá uma empresa que voa e tudo mais. Como que ele vai agir? Aquele acidente daquela noiva que contratou um helicóptero para ir para o casamento, nós que acompanhamos e foi um terror, não era para ele ter feito aquele voo. Aí se descobriu, aquele helicóptero não podia ter sido usado para levar a noiva. E aí se descobriu que o proprietário da empresa era de Belém e ele tinha mais 4 aeronaves e fazia o inferno com as 4 e tal. É um caso sem solução também até hoje, porque ele acabou resolveram arrestar os bens para garantir a indenização. Ele deu um fim com os bens dele para não ser rastreado. Não tem solução até hoje. Por outro lado, o acidente da Gol com o Legacy. A Embraer, né? Ela entregou o avião, aqueles pilotos americanos se acharam capacitados para voar e ir até o fim. Não esperaram terminar o treinamento. Ligaram para o proprietário da empresa, ele autorizou, porque disse que os pilotos se sentiram seguros e o acidente aconteceu por N questões. Eu fui dar palestra, a questão de um mês atrás na Embraer, e aí eles me levaram para conhecer tudo lá. E aí um deles chegou para mim, um profissional lá, falou: Sandra, você sabe que depois do acidente, hoje não se entrega mais nenhuma aeronave da Embraer sem que um piloto da Embraer vá junto. Quer dizer, mudou. Os acidentes, eles trazem lições, eles ensinam. Agora, a empresa precisa ter essa cultura de falar: eu preciso aprender com isso. Precisa entender. Tá aí o exemplo. O que nós precisamos mudar, nos adequar. Isso é importantíssimo. Eu vou pedir, para essa última rodada, vou pedir para vocês passarem, enfim, uma mensagem final, uma dica final, uma orientação final para quem está assistindo a gente entender, né? Saber o que pode ser feito para melhorar todos esses pontos que vocês trouxeram aqui. Vou começar por você, John. E aí, enfim, pode passar a sua última mensagem e já se despedir da gente. Só agradecer, né, por estar participando com vocês aqui. Foi realmente uma satisfação. E a mensagem que eu deixo em relação à nossa aviação seria justamente a questão de proprietários, né? E hoje, uma coisa que a gente vê que o pessoal debate muito é em relação à decisão do piloto de fazer ou não um voo. E eu, como piloto, eu falo assim, ó, quem mais quer voar e quem mais quer estar lá em cima é o piloto. Se ele falou que realmente a condição não está adequada ou alguma situação ali não está concordante para que esse voo ocorra, já é um sinal que você não deve nem decolar, né? Então, enfim, todo acidente tem o seu precedente. Um piloto inseguro é um precedente muito forte para um acidente acontecer. Essa é a minha mensagem. Legal. E você, Duda, uma última mensagem? Acho que agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui trazendo esses temas.
Lógico, no âmbito que eu trabalho, o que eu falo sempre é: todo mundo tem um corretor de seguros amigo, parente, mas é importante você fazer o seguro da aeronave com algum corretor especialista e que entenda do assunto, né? Vender seguro todo mundo consegue, qualquer corretor habilitado, mas na hora de um sinistro aeronáutico, primeiro, você tem que estar com as coberturas adequadas, e isso começa na contratação, né? Mas você tem que ter também algum corretor que tenha todo o suporte e experiência aí nesse segmento para te ajudar que as coisas sejam mais rápidas e minimizar ao máximo, enquanto houver tempo, todos os possíveis danos. Então, contratar um seguro com algum corretor que entenda do assunto para poder te ajudar. Obrigado aí, mais uma vez. Obrigada. E você, Sandra, sua última mensagem? Então, na verdade, bom, mais uma vez, obrigado aqui por essa oportunidade. Bom, mensagem que eu tenho: use o RAB, tá? Consulte o RAB, o Registro Aeronáutico Brasileiro. Eu posso deixar para vocês o link, é muito fácil, consultem mesmo. Qualquer discordância, fale, sabe? É a tua vida. Olha, eu vou dizer assim pelo exemplo meu, né? Então, meu marido tinha 45 anos de idade, enfim, 1000 projetos ainda pela frente, e meus filhos tinham 4 e 7 anos de idade. Quem vivencia e passa a conviver, os acidentes podem ser diferentes, mas as nossas dores, elas se assemelham muito, né? E a gente sabe que não dá para você mensurar o valor da vida. E se você pode fazer uma prevenção, se você pode fazer algo, o que eu posso fazer para colaborar que isso não aconteça? Faça direito, faça o que tem que ser feito. Se você resolve resolvi ser um empresário da aviação. Vou ter 3 aviões aí, porque inclusive esse mercado executivo está absurdo de crescimento. Está aí um grande negócio, né? Mas e aí? Não é só você comprar 3 aeronaves. Gente, façam o que tem que ser feito. Porque vida não tem preço. Eu uso sempre o seguinte exercício: tenha empatia. Coloque-se no lugar. Se fosse com você, né? Como você gostaria de ser tratado? O que você acha que poderia ter sido feito para não acontecer? Crie esse exercício, porque você pode estar no lugar dessa pessoa amanhã. Se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, é isso que sempre que eu digo. Saiba que você está lidando com vidas e a sua própria, né? Com certeza, é isso. Então, queria agradecer vocês 3 aqui pela participação, por compartilharem todas essas histórias e informações, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada, John. Obrigada, Duda. E muito obrigada, Sandra. Obrigado. Obrigada. No programa de hoje, os nossos convidados explicaram como funcionam os seguros para aeronaves. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema, se tem alguma dúvida ainda, e encaminha para os amigos se você gostou. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção técnica de Mariana Shimojo e Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação são de Jamile Niero. Até a próxima! Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para XP. Abra sua conta.